Deus abençoe sua vida e pode ter certeza que Ele tem uma palavra para o seu coração. Abra sua Bíblia em Daniel, capítulo 6, versículo 10. Por favor, Daniel 6:10. Com a Bíblia na mão, vamos ler. Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, em outras versões diz a escritura, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Sabemos que o nome Daniel significa Deus é meu juiz. Dá até um contraste com aquela parábola que Jesus narra, onde está escrito: e Deus não fará justiça contra os seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite? Claro que fará justiça. Justiça significa dar a cada um que é de direito. O Deus de Daniel é justiça. O teu Deus e o meu Deus é Deus de justiça. A Bíblia diz em Daniel, capítulo 6, versículo 3, que Daniel se distinguiu entre os presidentes e príncipes. Se distinguiu é se destacar, chamar a atenção, é tornar-se chefe. Uma linguagem persa é se tornar chefe daqueles presidentes, daqueles príncipes. Daniel virou o líder. Por quê? Porque ele tinha um espírito excelente. Por que Daniel, José e outros homens na Bíblia se tornaram chefes, cabeças, líderes natos? Se tornaram porque eles tinham o espírito de Deus. O faraó reconheceu isso quando José interpretou os sonhos dele diante de todos aqueles magos, astrólogos, feiticeiros, escribas, que eram homens estudados, o vizir, que abaixo do faraó, o homem mais importante do Egito era o vizir. José vai ultrapassar eles, os magos, os astrólogos, o vizir. E faraó reconhece: ninguém é tão sábio aqui no Egito, ninguém é tão entendido como você. O Espírito de Deus te fez saber todas estas coisas. Outra característica de Daniel aqui está no versículo 4. Ele era fiel, leal a Deus. A sua crença estava em Deus. E outra característica, ele não tinha vício nenhum. Ele não tinha vício. Por que às vezes não temos testemunho mais? Porque nós somos os primeiros a falhar diante da sociedade. Será que nós temos moral de passar de cabeça erguida? Às vezes nós manchamos o nosso próprio ministério, o nosso próprio nome. Às vezes nós perdemos a credibilidade diante dos ímpios porque nós não demos testemunho. A verdade é essa, nós temos que ser humildes para reconhecer. Às vezes nós bebemos diante dos ímpios, fumamos, fazemos coisas erradas, tombamos,
não somos fiel até o fim, como Daniel, aí nas provas da vida nós vai, tira umas férias com Deus, vamos parar dentro de um lamaçal de pecado, dentro da lama, como aconteceu com o filho pródigo. Ainda bem que Deus é misericordioso. Como diz a Bíblia, se não fosse Deus, os ímpios, nossos inimigos, já teriam nos engolido ou tragado nós vivos. Deus é tão misericordioso que nos levanta de novo. A Bíblia diz que o justo cairá 7 vezes. Não estou falando para você, você tem que cair 1000 vezes. Não. Se puder não cair, não caia. Se puder não pecar, não peque. Mas se pecar, você já tem um advogado. Jesus, o Cordeiro de Deus. Para perdoar todos os tipos de pecado, menos a blasfêmia contra o Espírito Santo. Daniel era fiel. Não tinha vício nenhum. Vício é uma coisa repetitiva. Uma coisa maligna, uma coisa que suga a nossa energia. Tem vários tipos de vício, poderia citar aqui. O vício do álcool, o alcoólatra é um homem doente. Vício do cigarro. Tem pessoas que estão se tratando, já pararam, ficaram meses, anos sem fumar e voltaram a fumar. Pessoas que ficaram anos sem beber e voltaram a beber porque o álcool causa transtorno, é uma doença crônica que precisa ser tratada também. Tem vários tipos, tem gente que é viciado em pornografia, pessoas que é viciado em novela, pessoas que é viciado em irace, viciado no jogo do tigrinho, viciado em jogo de baralho, viciado em sinuca, viciado em sair com mulher casada. Vários tipos de vícios. Viciado em falar mal da pessoa alheia, do próximo, viciado em fofoca. São pessoas que são viciadas. E Daniel não tinha nenhum vício, nenhum erro sobre isso. Ele era um pecador, como eu e você. Mas ele sabia se separar. Ele foi levado para a Babilônia não porque ele quis. Ao contrário de José. Também o mesmo que José. José foi levado para o Egito não porque ele quis. Não porque ele quis. Mas ele não fez a vontade da Babilônia nem do Egito. Esses dois, José e Daniel. Eles renunciaram tudo que a Babilônia e o Egito dava para eles. Retroceda para o capítulo 1 para você perceber. No capítulo 1, versículo 8, determinou Daniel no seu coração a não se contaminar com as iguarias do rei, comidas finas, que vinham direto da mesa do rei, ele usou comida monárquica. Aquelas comidas era contrário às leis de Daniel, eram comida sacrificada a ídolos pagãos, a Marduk, a Enlil, a outros deuses da Babilônia. Daniel, sabedor da palavra, conhecendo os mandamentos da lei, da Bíblia, do Torá antigo, das leis de Moisés, ele se comprometeu a não se contaminar, que significa não se manchar. No original da palavra hebraica, não se poluir-se. Não. Ainda que ele sofresse as consequências. Como disse o nosso irmão Pedro, pregador da Bíblia, do Novo Testamento, é melhor agradar a Deus do que os homens. Se nós agradar os homens e não agradar a Deus, será ruim para nós. Então Daniel ele não criou nenhum hábito ruim. O que ele criou para ele foi um hábito bom. Que hábito bom? Ele construiu um hábito bom. O hábito da oração. Você tem esse hábito? Você construiu esse hábito? Se você não tem esse hábito, por favor, trate de ter esse hábito. De construir este bom hábito. Eu estava lendo aqui Os Tesouros de Davi. Que Spurgeon escreveu, são 3 volumes, volume 1, volume 2, volume 3. E eu achei lindo uma citação
uma citação de William Ferne. Ele diz que a oração é a construção da alma até alcançar o céu. E isso, até alcançar o céu. E a Bíblia também diz que quando eu orar, os meus inimigos retrocederão. Jeremias 33:3, clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Atos, capítulo 4, versículo 31. Tendo eles orado, moveu-se o lugar, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar com autoridade. Atos 6:4. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. A Bíblia diz também, em Atos 12:5, enquanto Pedro estava preso, a igreja fazia ardente oração por Pedro a Deus. A Bíblia diz em Atos 16:25, que Paulo e Silas oravam e davam louvores a Deus. A oração é de muita importância para quem serve a Deus. Por isso que os inimigos de Daniel vão estar irritados, você vai ver em tela aqui. Vão estar zangados com Daniel, porque o que mantinha Daniel nesse apogeu era a sua vida construída de oração. O que dava estrutura para Daniel viver no meio desses lobos devoradores, desses homens malvados, filhos de Belial, que dava destaque para Daniel, era essa construção, era esse elo de oração que ele tinha com Deus. Porque se você viver uma vida de oração, estou falando uma vida, orar de domingo a domingo, de janeiro a janeiro, é na prosperidade, é na prova, é no deserto, é na bonança, é quando tem dinheiro, é quando não tem dinheiro, é quando tem carro para andar, quando não tem carro para andar, é quando as contas estão pagas, também quando não estão pagas, você tem que ser homem de oração. Você tem que ser mulher de oração, para perseverar na oração. Os discípulos receberam o batismo com o Espírito Santo, eles arrajaram falar línguas estranhas por causa da vida constante, cada perseverança de oração. Não é porque eles oravam, não, porque eu posso orar e parar, e abrir mão da vida de oração. Ana só recebeu o filho do sexo masculino, profeta, juiz, sacerdote, por nome de Samuel, por causa da sua perseverança na oração. Está na Bíblia, que perseverando ela em orar, está assim, é a perseverança. O segredo é perseverar. Vai até o fim. Não recebeu? Vai receber se continuar. Vai receber se continuar. Se continuar, vai conseguir. A porta vai abrir. Vai acontecer alguma coisa na terra. Deus vai tocar na terra. Vai mover a terra. Vai abrir as portas. É apenas um resumo. O celular está descarregando, então tem que ser breve. Aí criaram uma lei, bularam uma lei. Criaram um decreto. Um decreto que não se podia orar durante 30 dias, não podia mais falar com ninguém, a não ser com o rei. Porque vão criar uma sentença ao seu respeito. Essas sentenças podem vir de várias pessoas, juízes, promotores, inimigos na igreja, para paralisar a construção da oração. Para não deixar você se envolver com Deus. Já me disseram para mim, você para de orar. Vai fazer coisa errada, porque não está adiantando você orar. O diabo já conseguiu acesso à mente dessa pessoa. O diabo já conseguiu colocar na cabeça dessa pessoa, olha, você está decretada, não adianta orar, a casa caiu para você. Eu quero dizer que a casa não caiu para você. Eu quero dizer que a casa caiu foi para Satanás, que para você tem jeito, os seus problemas tem jeito, mas para ele não tem jeito.
Para ele não tem jeito. Para você tem jeito, cara. Você tem jeito, para você tem jeito, mulher. Para você tem jeito, homem. Então o diabo já está ligado. Olha, ela conseguiu se levantar, ele conseguiu, criou uma vida de oração. Está com muita inveja. Ele teve inveja de Jó, porque Jó construiu uma vida de oração na madrugada. Sacrificava na madrugada. Eu amo os que me amam, os que de madrugada me buscam e me acharão. Provérbios 8:17. Se destaca, quem ora se destaca. Quem ora consegue ser fiel. E o rei confirmou o edito. Vão criar leis ao nosso respeito. Leis para nós não podemos pregar o que está aqui dentro. Mas nós vamos pregar. Poderemos até perder a cabeça, como João Batista perdeu, como São Paulo perdeu, como Pedro perdeu, como Estevão perdeu, como os discípulos perderam. Mas esses homens só têm poder de matar o corpo. A nossa alma eles não têm poder de matar. Agora veja. No versículo 10, Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, Daniel ficou sabendo. Ele poderia falar, opa, vou parar aqui, vou dar um tempo. Vou tirar umas férias. Tô com medo. Não, se eu orar eu vou morrer. Tem uma cova me esperando, mas Daniel sabia que Deus estava permitindo e estava provando a fé dele. E agora que você tem que orar. Tá dando tudo errado? É agora que você tem que continuar. É aí que eu vou me quebrantar mais. É aí que eu vou jejuar mais, é aí que eu vou chorar mais, é aí que eu vou mais meditar mais, aí que eu vou clamar mais. Bartimeu clamava cada vez mais alto, filho de Davi. E a multidão dizia, cala miserável, cala-te cego, cala-te mendigo, cala-te, ele não vai escutar. Ele clamava cada vez, pensa num cara persistente. A persistência é uma das características dos gênios. Você já tentou 10.000 vezes como o Thomas Edison? O cara não era nem cheio do Espírito Santo, não tinha nenhuma vida de oração como eu e você tinha, e persistiu 10.000 vezes. Calma, ora. Relaxa, vai orando, vai chorando, vai buscando, vai se quebrantando. Daniel, quando soube que o edito estava assinado, ele não entrou em pânico, porque quem ora tem equilíbrio emocional, espiritual. Quem ora sabe para quem está orando. Quem ora sabe o que é prova, ele sabe distinguir o que é prova, ele sabe distinguir o que é deserto, ele sabe que é Deus no controle, Deus no comando, Deus em tudo. Deus cria a solução. Nem que ele tem que abrir uma janela lá no céu, nem que ele tem que matar os teus inimigos, mas ele vai fazer por causa da tua oração. Tudo na sua casa. Ele tinha uma casa, hein? Se você está aí na sua casa, ó, cria o hábito, constrói um altar no quarto, um altar de oração. Seja um homem de oração, uma mulher de oração. E havia no seu quarto janelas abertas para o lado de Jerusalém. Para o lado de Jerusalém. Daniel, quando orava, que ele abria a janela, dizia, opa, eu não estou em Jerusalém, mas eu estou na presença do Deus de Jerusalém. Oh, eu não estou em Jerusalém, não estou no templo, mas eu estou na presença. Não é o lugar que muda, é você que muda o lugar. Não interessa onde você está, seja dirigindo, continue orando. Está na empresa, ora em pensamento. Ou você está aí deitado nessa cama, ora, busca, clama, chora, as sentenças vão ser quebradas, os demônios vão cair por terra. Lamanagai, Xarabadagai, Xandarabandaraia. Aí ele entrou no quarto. E 3 vezes no dia, olha quantas vezes ele orava, não sei quantas horas que ele orava, mas ele se esforçava. Já entrou o poder do hábito da oração. Ele construiu essa vida. Conta os historiadores, que Martinho Lutero começava o dia com 2 horas de oração. Ele disse, se não fizesse isso, o diabo teria êxito sobre ele. 3 vezes no dia se punha de joelhos, ajoelhado. E o que ele fazia? Ele dava graças. Ele já começava agradecendo. Deus, obrigado por esse dia. Obrigado por esse posto que o Senhor me deu.
Obrigado por esse ministério que o Senhor me deu, por essa família que o Senhor me deu, pelo pão de cada dia, mas você já começa o dia, primeiro, sem joelho. Já começa o dia no celular, abrindo o Zap, abrindo o Face, Twitter. Você não começa o dia abrindo o céu. Como é que se abre o céu? Orando. Quando Estevão estava de joelho, a Bíblia diz que o céu se abriu e ele viu a glória de Deus. Ele viu Jesus à direita de Deus. Daniel orava agradecendo. Ele tinha costume de agradecer. Cria esse hábito de agradecer a Deus. Que Deus abençoe em nome de Jesus.